Bom dia, meus queridos educandos, tudo bom? Hoje daremos início à nossa segunda videoaula de Geografia, falando sobre a formação e a cultura da população brasileira, ok? Então, assim, como não recebi nenhum feedback de vocês sobre a primeira aula da gente, ninguém disse se teve dúvida, eu vou continuar com outro assunto, certo? Então, vamos lá, a formação da população brasileira. A população brasileira é o resultado de uma grande mistura de cultura e característica física de diversas partes do mundo. São índios, portugueses, africanos, árabes, italianos, espanhóis, alemãos, japoneses e muitos outros povos que ajudaram na formação da população brasileira. Porém, dentre todos esses povos, pode-se destacar-se três nações que foram fundamentais na origem do povo brasileiro, que foram os indígenas, os nativos, que acabou sendo colonizado, os portugueses, que eram os colonizadores, os brancos e os negros, que vieram forçados por Portugal para se tornar escravo no território brasileiro. E com isso, ele acabou sofrendo violências, imposição culturais pelos europeus, que a gente vai ver um pouquinho lá para frente. Durante vários anos, os costumes, as línguas, as crenças e formas diferentes de viver desses três povos foram se misturando e formando a base da nossa cultura. Gente, eu tô aqui passando o slide, tá? Eu fiz um resumo, como eu não queria fazer aula igual a outra, tentando mudar um pouquinho, botando a cara aqui na tela. Os portugueses chegaram ao Brasil há mais de 500 anos. Porém, quando aqui chegaram, encontraram centenas de moradores em um espaço que até então não era conhecido pelo restante do mundo. E quem eram esses povos? Nada mais, nada menos que os indígenas, que chegavam a ser aproximadamente 5 milhões de nativos, ok? O Brasil, como mais tarde veio a ser chamado, já era ocupado por cerca de 5 milhões de indígenas, os povos tupis. Os tupis habitavam a costa brasileira, desde o sul do atual estado de São Paulo até o Ceará. Com a chegada dos portugueses, muitas coisas mudou por aqui. Além de trazer a cultura, o costume de seu país de origem, os portugueses foram responsáveis por trazer povos africanos para o Brasil. Como eu disse a vocês, os africanos acabou vindo para o Brasil em forma de escravo, de mercadoria. Porém, esses povos, a região africana que mais sofreu essa imigração forçada foi o Congo, onde reis, rainhas, princesas acabou vindo para o Brasil, forçado e se tornou escravo em terras brasileiras, por causa da imposição de Portugal. Os índios não cederam tão facilmente a se tornar escravo. Eles eram povos livres, então não aceitou ser escravizado. Foi nessa época que o continente europeu estava passando por um processo de escravização, de compra de escravo, de pessoas negras. Então, Portugal, quando traz a cana-de-açúcar para o Brasil, ele precisava de mão de obra, pessoas fortes e dispostas a trabalhar. Então, ele traz esses escravos forçadamente, contra a sua vontade, para o território brasileiro. Porém, o português falado no Brasil é bem diferente do idioma falado em Portugal. Nós sabemos disso, que o português de Portugal é latim, e o da gente, é uma mistura de línguas dos povos que por aqui passaram ou que ainda vivem. Essa diferença se deve à influência de outras línguas. As línguas indígenas, por exemplo, nosso vocabulário é muito rico com palavras indígenas, como tupi, acarajé,
arara, tatu, ipê, jacarandá, pamonha, mandioca, juazeiro, dentre outras. Como também temos a língua, né, dos africanos, nós também nos falamos palavras que vêm da África, como senzala, moleque, macaco, quindim. E também trouxeram músicas, instrumentos musicais feitos de ferro, trouxeram armas, né, como a espada, os facões, as armas de fogo. E nós sabemos que os índios, para se defender, ele usava o arco e a flecha, nada mais do que isso. E com a chegada dos portugueses, esse instrumento acabou sendo embutido na nossa cultura, né? Ele acabou sendo introduzido a esses povos. E eles acabou usando arma de fogo, dentre outras. E muitos desses povos acabaram morrendo, não só pela arma de fogo, ou por facão, ou por espada, não. Também por causa de doenças trazidas pelos portugueses, né? Se você parar para analisar a história, quando os navios negreiros, quando os navios de colonização chegaram, começaram a navegar em busca de território para ser explorado, para comprar especiarias, não existia mulheres, né? Não existia, dentro dessa navegação, não existia mulheres. Então, o que aconteceu? Aí, quando eles chegaram no Brasil, tinha índias, e eles acabou usando essas índias e transmitindo doenças sexualmente transmissíveis, que o medicamento deles, que era natural, acabava não fazendo efeito, porque eles não sabiam de que se tratava e como ser curado. As únicas doenças que eles tinham era uma dor de cabeça, era um corte da mata, que facilmente era resolvida pelas ervas medicinais. Então, com isso, muitos índios acabou morrendo. Como resultado dessas misturas, desses três povos, surgiram os mestiços, né? Que são divididos em mulato, mameluco e cafuso. Então, como é essa mistura? Mulato é a mistura do branco com o negro, ou seja, dos portugueses com os africanos. O mameluco é a mistura do índio com branco, ou seja, o indígena com os portugueses. Cafuso, a mistura do negro com o índio. Então, também os africanos se relacionaram com os índios. Então, houve essa mistura. Hoje a gente não vê muito ninguém dizer esses mestiços, né? Por assim dizer, existe. Mas existe, gente. É bem perceptível, mas hoje em dia o povo quer ser negro, indígena, como é que chama? Pardo, porque antigamente tinha mulato. Ah, aquela mulata. Hoje não existe. É preconceito. Então, acabou saindo um pouquinho essas palavras, né? Essa divisão dos mestiços acabou sendo esquecida um pouco. Mas os antigos ainda usam, tá? Essa mistura de povos que forma a população brasileira é denominada de miscigenação ou miscigenagem. Porém, esse processo de miscigenação não ocorreu de forma equilibrada em toda parte do Brasil. No Nordeste, por exemplo, havia um maior número de escravos, ou seja, de negros, por causa dos engenhos e canaviais. Então, a relação entre negros e brancos foi maior que em outra parte do país. Já em São Paulo, a mistura entre raças foi mais intensa entre brancos e índios, pois havia poucos negros na região. Com uma formação tão diversificada, a cultura brasileira é bastante ampla, rica. Somos, na verdade, uma combinação de arte, religião, culinárias, costumes e de modos de vida e de comunicação bastante diversificados.
Essa diversidade cultural, ao mesmo tempo que enriquece a nossa cultura, traz consigo um grande problema, a discriminação. Parte da população brasileira sofre com o preconceito desencadeado apenas pela cor da pele ou por sua classe social. Como o Brasil é um país formado por muitas culturas, algumas pessoas classificam seus costumes superiores a de outras pessoas. Então, para finalizar, deixar bem claro que não só foi os indígenas, os africanos que sofreram com essa transferência forçada da população. Tivemos também os asiáticos, gente. Eles chegaram aqui, eles foram imigrantes e sofreram aqui nas terras pelos portugueses. Eles não chegaram ricos, cheios de poder, não mesmo. Eles também passaram por algumas dificuldades lá pelo século XIX. Isso quem conta melhor é os professores de história. Mas espero que a aula hoje tenha sido enriquecedora, vocês tenham entendido um pouco o que eu quis passar. Caso ficou alguma dúvida da nossa formação brasileira, por favor, entre em contato comigo. Eu vou estar passando um vídeo de outros professores também, trazendo essa informação para vocês. E nós terminamos esse assunto. Depois eu vou estar postando no grupo da escola, no Zap, as páginas das atividades. Um bom dia, uma boa semana e bons estudos. Fique com Deus e até a próxima aula.